a alteridade e a falsa piedade. Antes de eu ler o texto bíblico, quero explicar para você o que é a alteridade. A palavra alteridade vem do latim alter, que significa o outro, e designa a qualidade de ser radicalmente distinto, de não poder ser reduzido ao familiar, ao domesticado, ao que cabe em nossas categorias. Quando a teologia fala da alteridade de Deus, fala disso, que Deus é o totalmente outro, que a sua santidade não é uma versão ampliada da nossa bondade, que a sua glória não é um brilho mais intenso da nossa luz, que estar na sua presença não é como estar na presença de um amigo querido, mas como estar diante de algo que transborda completamente toda a categoria humana. João caiu como morto. Isso nós encontramos no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 14 ao 17. O último livro da Bíblia começa com uma cena que deveria fazer qualquer leitor parar. João, o apóstolo do amor, o discípulo que recostou a cabeça sobre o peito de Jesus na última ceia, o homem que conheceu Cristo mais intimamente do que quase ninguém, esse João, quando vê Cristo glorificado em Apocalipse capítulo 1, cai aos seus pés como morto. Não como quem se inclina respeituosamente, como morto, prostrado, sem forças, incapaz de se sustentar diante da visão do Senhor que caminha entre os castiçais com olhos como chama de fogo, pés como metal refinado em forno e voz como estrondo de muitas águas. Diz o texto bíblico, a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como neve, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés semelhante ao bronze polido, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como o som de muitas águas. Da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol quando brilha na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Um padrão que percorre toda a Bíblia. Este não é o primeiro homem a reagir assim diante da presença de Deus. É parte de um padrão que percorre toda a Bíblia. Vamos citar alguns exemplos. Isaías, o profeta da corte, culto e articulado, quando vê o Senhor assentado no seu trono, alto e sublime, ele não disse, que belo. Ele disse, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Em Isaías capítulo 6, versículo 5. Ezequiel também, diante da visão da glória divina, não permanece de pé. Quando a vi, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de alguém que falava. Ezequiel 1:28. Daniel, diante da visão celestial, fica sem forças, com o rosto desfigurado, sem fôlego. Ele disse, não me restou força alguma, o meu vigor se transformou em fraqueza e não tive mais fôlego. Daniel capítulo 10, versículo 8 e 9. Quando Pedro compreende quem é realmente o homem que está parado em seu barco, não o abraça, ele recua. Vendo isso, Simão Pedro postrou-se aos pés de Jesus, dizendo, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Isso está em Lucas capítulo 5, versículo 8. Em todos esses casos, a proximidade do sagrado produziu o mesmo efeito. Consciência da própria pequenez, espanto,
temor reverencial e prostração. A alma satisfeita pisa no favo de mel, porque é importante lembrar isso hoje, porque vivemos em uma época em que a espiritualidade popular fez Jesus tão familiar que ele perdeu toda a alteridade. Nós o transformamos em companheiro de caminhada, em amigo da alma, em confidente cotidiano. E tudo isso é bíblico e é belo. Mas no processo perdemos algo essencial: o peso da sua glória, a gravidade da sua santidade, o espanto de estar na presença do Criador do universo. Há um provérbio que diz, com precisão cirúrgica, o que acontece quando nos acostumamos ao extraordinário. A alma satisfeita pisa no favo de mel, mas para a alma faminta, até o amargo é doce. Isso diz Provérbios capítulo 27, versículo 7. É uma imagem perfeita. O homem que tem acesso ilimitado ao mel deixa de apreciá-lo, pisa nele. Para quem come em um restaurante de alta gastronomia todos os dias, aquele cardápio extraordinário se torna rotina, se torna comum, deixa de produzir espanto. A familiaridade não produz gratidão, produz indiferença. Isso acontece nas congregações. Chama-se espírito de familiaridade. E é uma das doenças mais silenciosas e devastadoras da vida espiritual. O espírito de familiaridade faz com que o irmão deixe de respeitar o irmão, que o fiel trate o pastor como empregado, que a pessoa que há anos frequenta a igreja perca o espanto diante da palavra, da comunhão, da oração do próprio Cristo. O que antes lhe movia as entranhas agora lhe provoca um bocejo. O que antes era um encontro agora é uma rotina. Eu lembro haver entrado numa livraria grande, uma certa oportunidade, um lugar cheio de bíblias, comentários, inários, recursos para o estudo da palavra. Para alguém que chega pela primeira vez, aquele lugar deveria ser de uma experiência de espanto. Estantes repletas de testemunho de séculos de fé, de mártires que morreram por aquele livro, de pensadores que dedicaram a vida a entendê-lo. Mas os funcionários do lugar atendiam com um tédio difícil de disfarçar, sem entusiasmo, sem interesse pelo visitante. Tinha se acostumado com o ambiente. A presença diária do sagrado os havia tornado imunes ao seu peso. O que para o visitante era uma descoberta, para eles era simplesmente o trabalho. O mesmo acontece com muitos crentes na sua relação com Deus. Os sintomas da familiaridade com o sagrado são reveladores. Há quem interrompa suas orações por qualquer barulho externo. Há quem olhe para o celular no meio de um momento de adoração. Há quem se levante no meio da oração para ir ao banheiro sem o menor senso de que está interrompendo uma audiência com o Rei do Universo. Há quem ore sem concentração, com a mente dispersa, como quem cumpre uma burocracia. Não há prostração, não há espanto, não há consciência de diante de quem se está. Levaram a familiaridade até seus extremos mais absurdos. Os que jejuam mais dias do que o próprio Cristo, que jejuou 40, como se a quantidade de dias fosse uma credencial espiritual. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. É o que diz Mateus capítulo 4, versículo 2. Tem também aqueles que oram por mais de 1 hora seguida, com a convicção de que a extensão do tempo garante a qualidade do encontro, quando o próprio Jesus disse que vosso Pai sabe o que necessitais antes que lhe peçais. Mateus capítulo 6, versículo 8. E no Getsemane o próprio Senhor orou durante 1 hora e perguntou aos seus discípulos se não tinham conseguido velar sequer esse tempo.
assim que não pudestes velar 1 hora comigo. Mateus 26:40. Chegaram ao ponto de ordenar a Cristo que execute suas instruções, como se o Senhor do Universo fosse um servo cósmico colocado à disposição dos seus planos e ambições. Quando a Escritura diz exatamente o contrário: não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas capítulo 22, versículo 42. Tudo isso tem um nome: perda da alteridade de Deus. Precisamos recuperar esse peso da glória. A solução não é o distanciamento frio, nem o formalismo religioso vazio. Não se trata de tratar Deus com cerimônia protocolar como um desconhecido. Trata-se de algo mais profundo, de recuperar o peso da sua glória, de voltar a ter consciência de quem Ele é e quem somos nós, de entrar na oração como João entrou naquela visão, sem pretensões, sem agenda própria, sem o controle do encontro, dispostos a cair como mortos se for isso que a presença da santidade produz. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Com confiança, sim, mas diante de um trono, não diante de um sofá, não diante de um igual, diante do trono do Deus vivo. O Senhor não é um amigo informal. O Cristo do Apocalipse capítulo 1 não é o Jesus doméstico da espiritualidade sentimental. É o que tem em sua mão direita 7 estrelas. O que caminha entre os castiçais com os olhos que tudo veem. O que tem uma espada de 2 gumes saindo de sua boca. O primeiro e o último. O que viveu, morreu e vive para sempre. E tem as chaves da morte e do Hades. Ele mesmo disse: eu sou o primeiro e o último e o que vivo. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do Hades, em Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18. Esse é o Senhor diante de quem nos apresentamos quando oramos, quando adoramos, quando abrimos a sua palavra. Não é um amigo informal, não é um gênio da lâmpada, não é um executor dos nossos desejos. E quando alguém realmente compreende isso, não olha para o celular, não interrompe a oração, não pisa no favo de mel, cai e do chão ouve a sua voz dizendo: não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último. Apocalipse 1:17. Que Deus te abençoe. Um grande abraço em nome de Jesus.